Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e de farturas o ano coroa a sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Olá, sejam bem-vindos ao nosso culto de Páscoa. E desde já desejo a ti e a toda a tua família uma feliz e abençoada Páscoa. Que este dia seja marcante em tua vida, fortalecendo a tua confiança na vida eterna, mediante a fé em Cristo Jesus. Para que a mensagem de hoje possa alcançar mais pessoas, eu peço que você clique no botão compartilhar e assim mais pessoas serão alcançadas e poderão ser tocadas pelo Espírito Santo para a glória de Deus, o Pai. Nós vamos dar início a este nosso momento de culto invocando a presença de Deus. Iniciamos este culto em nome de Deus, o Pai de amor, Criador de todas as coisas, que nos adotou em Cristo como filhos seus. Em nome de Deus, o Salvador Jesus, que ressuscitou dentre os mortos no domingo de Páscoa e vive para sempre. Em nome de Deus, Espírito Santo, que vive e age em nós, a família de Deus, por meio da palavra e dos sacramentos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Diante de meu mestre, meus irmãos e eu louvamos, amando cada um lhe deu presentes e
Ó Deus de amor, cativados por ti, e em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, no domingo de Páscoa, nos achegamos para confessar os nossos pecados. Reconhecemos que os nossos pecados nos afastam de ti. Ficamos desprotegidos e à mercê de Satanás, que nos tenta a cairmos da fé. Cristo sofreu por causa dos nossos pecados, foi castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Perdoa-nos, ó Senhor, por todas as vezes em que o Senhor não foi a prioridade número 1 em nossa vida e por não nos dedicarmos às coisas espirituais como deveríamos. Ensina-nos, ó Pai, a te amar acima de todas as coisas. Que teu Espírito Santo nos mova a uma vida de amor e respeito. Ensina a todos a respeitar, honrar e valorizar cada pessoa, pois todas são especiais para ti. Dá-nos um coração verdadeiramente arrependido e cria em nós o desejo de ser obedientes. Não leve em conta os nossos inúmeros pecados, mas considera o sacrifício de Jesus e conceda-nos o teu gracioso perdão, em nome de Jesus. Amém. A morte de Jesus na cruz e a ressurreição no domingo de Páscoa tem exatamente como objetivo nos trazer perdão, vida e salvação. A todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, estes recebem na sua vida tudo aquilo que Jesus conquistou, a saber, perdão, vida e salvação. Se é assim que você se encontra, se você se arrepende dos seus pecados e deseja que Deus te dê forças para abandoná-los e viver de acordo com a vontade de Deus. Se você confia em Jesus como teu Senhor e Salvador, então, querido irmão, querida irmã, vá em paz, pois todos os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido também a fazer a leitura do Salmo de número 16. Salmo 16. Oração de confiança em Deus. Guarda-me, ó Deus, pois procuro a tua proteção. Eu disse ao Deus eterno: Tu és meu Senhor, tudo o que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas fiéis a Deus! O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que escolhem outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Deus eterno, és tudo que eu tenho e me dás o que eu preciso. A minha vida está nas tuas mãos. Como são boas as bênçãos que me dás! Sim, como são maravilhosas! Eu louvo ao Deus eterno, porque Ele é meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certa de que Deus eterno está sempre comigo. Ele está ao meu lado e nada pode me abalar. Portanto, o meu coração está feliz e alegre e me sinto bem seguro. Ó Deus, Tu não deixarás que eu fique enterrado, não abandonarás o Teu dedicado servo no mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e traz felicidade para sempre. Nós vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de te louvar e te adorar. Esta ainda está acontecendo de forma virtual, cada um no seu lar, mas unidos em coração e em oração. Fortaleça-nos, ó Deus, na fé e na esperança neste dia de Páscoa, onde Jesus ressuscitou. Que esta mensagem nos traga sempre esperança e alegria
na certeza de que todos nós, pela fé em Ti, somos herdeiros de tudo o que Jesus conquistou por nós. Continue, ó Deus, a abençoar o nosso culto desta manhã, para que sejamos realmente fortalecidos e edificados em nome de Jesus, o ressuscitado. Amém. Louvamos a Deus. Graças a Deus, dai graças a Deus, Ele é bondoso, pois não tem fim o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus. Louva ao Senhor, ó louva ao Senhor, ó tu minha alma, e lembra-te do seu eterno amor, do seu eterno amor, do seu eterno amor. Deus tem poder, tem todo saber, mil maravilhas as provas dão de seu divino ser, do seu divino ser, do seu divino ser. Glórias a Deus, dai glórias a Deus, seu nome é santo e seu louvor eleva aos altos céus, se eleva aos altos céus, se eleva aos altos céus. A leitura do Antigo Testamento, indicada para o dia de hoje, está registrada no livro de Isaías, capítulo 25, os versículos 6 ao 9. Isaías, capítulo 25, os versículos 6 ao 9. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Isaías, capítulo 25, dos versículos 6 até o 9, onde nós lemos: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. A leitura do Novo Testamento indicada para o dia de hoje está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, versículos 1 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 1 a 11. A leitura do Novo Testamento para este culto de Páscoa se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 1 ao 11, onde lemos: A ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele.
a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e, no terceiro dia, foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mesmo mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim, ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. A leitura do Novo Testamento do Evangelho, indicada para o dia de hoje, nós encontramos registrada no Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 1 a 18. Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 1 a 18, será a base para a reflexão do dia de hoje. E quem vai nos dirigir, então, a reflexão é o nosso pastor-presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Geraldo Schiller. Vamos para a leitura? A leitura do Santo Evangelho para este domingo de Páscoa, nós encontramos no livro de João, no capítulo 20, dos versículos 1 ao 18. Onde diz o seguinte: o túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que estava chegando primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: seu Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone, esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é meu Pai, e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha lhe dito. Até aqui a leitura do Santo Evangelho.
criou o mundo, tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, e é Deus com o Pai Jesus, que convida o homem a crer. Sua vida, dons e bens a Ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, Sua obra fez e faz, sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus, e a admoesta e consolar, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, e água unida, a palavra de Deus, que confere perdão dos pecados. Na fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma nova divina, adulto e criança são escritos lá nos céus. Eu creio na santa ceia que Jesus instituiu, como enfim, corpo e sangue Ele distribuiu. Disse aos crentes como perdão é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. A ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição, dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão o seu destino eterno então. Não tenha medo, tenha Jesus, pois só Ele é a salvação. Ei Jesus, viva Jesus, só Ele é a salvação. Ei Jesus, viva Jesus, só Ele é a salvação. Ei Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, quando vamos meditar na Santa Palavra de Deus, nesse dia todo especial, esse domingo de Páscoa. E nós vamos fundamentar a nossa reflexão no Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículos 1 a 18, e vamos destacar o versículo número 1, onde lemos: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Jesus disse que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, e que são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam em seu coração. Amém. Amado irmão, amada irmã, quero começar essa mensagem desejando para você e a sua família uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Sim, estou desejando para você uma feliz Páscoa. Mas talvez você esteja se perguntando, é possível ter uma Páscoa feliz? Sendo que esta já é a segunda Páscoa que nós estamos celebrando nesse período de pandemia. No ano passado, celebramos a Páscoa bem no início da pandemia.
E ainda estávamos curiosos, na expectativa do que poderia acontecer. Talvez pensávamos que esta pandemia teria uma duração bem mais curta do que está tendo. Apenas algumas pessoas tinham morrido naquela ocasião. E parece que as notícias vinham de longe. As pessoas que estavam enfermas, as pessoas que estavam falecendo, eram pessoas distantes de nós. Pois 1 ano se passou e agora estamos vivendo, segundo os especialistas, o pior momento da pandemia. Não sabemos se as coisas vão melhorar ou se vão piorar no futuro. Mas o fato é que, atualmente, nessa Páscoa de 2021, vivemos o pior momento da pandemia. E parece que a coisa chegou mais perto de nós. Pessoas muito próximas a nós adoeceram, alguns de nós adoeceram, e pessoas muito próximas de nós faleceram. Perdemos amigos, familiares, colegas de trabalho e assim por diante. E segundo os especialistas, esse vírus ele está sofrendo processos de mutação, o que cria uma expectativa e coloca uma interrogação enorme, inclusive na mente das autoridades da área da saúde, dos especialistas nesta área, se as nossas vacinas de fato vão ser eficazes para todas essas variações do vírus. Enfim, é um momento difícil. A economia no Brasil, a economia no mundo sofre as consequências da pandemia. Nós estamos sentindo essas consequências em nossa família, em nossa congregação, na IELB. É uma situação que talvez nós jamais imaginaríamos que estaríamos vivendo. Uma situação de uma pandemia que já dura mais de 1 ano. E a pergunta que eu faço novamente, é possível ser feliz? É possível ter uma feliz Páscoa em meio a tudo isso? Pois a primeira Páscoa, a Páscoa do Antigo Testamento, ela foi instituída exatamente num período muito difícil. Mas muito mais difícil do que esse que nós estamos vivendo agora. O povo de Deus estava como escravo no Egito há mais de 400 anos, em torno de 430 anos. Trabalhava como escravo de Faraó e do povo egípcio. E Deus havia decidido tirar o povo da terra do Egito e tinha chamado Moisés para liderar o povo nessa saída do Egito. O que ocorre é que Faraó não permitiu a saída do povo. Faraó resistiu à palavra do Senhor, Faraó endureceu o seu coração e não permitiu a saída de Israel. Por isso Deus então começou a enviar as pragas. Deus já havia enviado 9 pragas. Pragas que foram assoladoras, que trouxeram um prejuízo incalculável para o Egito, para o povo egípcio. Pois apesar dessas pragas, Faraó não permitiu a saída do povo. Então Deus anuncia através de Moisés a 10ª praga. E essa seria muito desastrosa. Nessa 10ª praga, Deus passaria por toda a terra do Egito. E todos os primogênitos dos egípcios, dos escravos que moravam no Egito, dos povos que estavam no Egito, e inclusive dos animais, todos os primogênitos seriam mortos. Vocês imaginam, queridos irmãos, a situação, o cenário? Em cada casa, em cada família, haveria um morto. O primogênito seria morto. Mas para o povo de Israel havia uma esperança. Deus ordenou que fosse separado um cordeiro, que esse cordeiro fosse matado num determinado dia, e que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas. E a promessa foi, aonde estiver o sangue do cordeiro, não haveria morte. Os primogênitos daquela casa, daquele lar, seriam poupados. E foi o que aconteceu. Os israelitas, o povo de Deus, os hebreus, ouviram a palavra de Deus, confiaram nessa palavra,
fizeram o que Deus havia pedido, mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas, e quando o anjo do Senhor passou e feriu todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó, o que era herdeiro ao trono, a suceder Faraó no reinado no Egito, todos pereceram, todos foram mortos. Houve uma mortandade muito grande em todo o Egito. Porém, os primogênitos dos hebreus foram poupados. Então nós vimos que a Páscoa ela é instituída no meio de um cenário caótico, de um cenário difícil, de um cenário de morte. Mas a Páscoa é uma esperança de vida, de sobreviver em meio a esse caos. Porque os primogênitos dos hebreus viveram, não morreram, graças à intervenção divina. Bom, nós sabemos da história que a partir dessa 10ª praga, Faraó permitiu que o povo saísse do Egito e eles atravessaram então o Mar Vermelho e começaram a sua caminhada em direção à Terra Prometida. E Páscoa, portanto, é uma palavra hebraica que significa passagem. Porque quando o anjo da morte passou em todos os lares no Egito, os primogênitos dos hebreus foram poupados, foram salvos, porque Deus os livrou da morte. Porque Deus fez uma promessa e aqueles que confiaram nessa promessa tiveram a vida dos seus primogênitos poupados. Pois bem, a Páscoa ela foi celebrada ao longo do Antigo Testamento, ano após ano, lembrando aquela ação extraordinária, aquela ação maravilhosa de Deus no Antigo Testamento. E quando Jesus veio ao mundo e realizou a obra do seu ministério, a obra da salvação, ele foi crucificado exatamente numa sexta-feira antes da Páscoa. E exatamente no dia da Páscoa, ele ressuscitou. Ele ressuscitou conforme nós ouvimos no relato do Evangelho, e Maria Madalena, conforme nós vimos aqui, foi aquela que bem cedinho foi ao sepulcro, porque ela queria fazer algumas homenagens a Jesus, que ela imaginava que estava morto, e ela encontrou a pedra revolvida. Jesus havia ressuscitado. Portanto, Jesus ressuscita dos mortos exatamente na Páscoa do Antigo Testamento. E esse também era um momento muito difícil, porque o povo de Deus novamente era escravo. Agora não mais dos egípcios, mas ele era escravo dos romanos. Os romanos subjugavam o povo de Deus, cobravam altos tributos, tiravam a liberdade do povo de Deus. E por isso havia um descontentamento, havia uma insatisfação, uma infelicidade muito grande, uma falta de perspectiva para o povo de Deus. E eles esperavam um libertador político, alguém que derrotasse os romanos e restabelecesse a tranquilidade, a ordem e a paz em Israel. Pois, em meio àquela situação caótica, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que cumpriu a lei em favor da humanidade, que morreu na cruz para conquistar perdão, vida e salvação para todo aquele que crê, pois exatamente ali, nesse contexto, Jesus ressuscitou. E no momento em que Jesus ressuscita, renasce uma esperança não para a nação que esperava um libertador político, mas renasce uma esperança para aqueles que conheciam a promessa de Deus, para aqueles que confiavam na promessa de Deus, para aqueles que esperavam o Messias, o Redentor, o Salvador. E começa então ali, queridos irmãos, uma esperança não apenas para essa vida, mas começa uma esperança que vai além dessa vida. Começa uma esperança que vai a eternidade adentro. Começa uma esperança que é para todos sempre, que é eterna. Lá no Antigo Testamento, nós vemos uma libertação que duraria por algum tempo. Aqueles primogênitos que foram poupados, algum tempo depois faleceram, perderam sua vida. Mas a ressurreição de Jesus, ela passa a ter um sentido, um significado
muito maior, porque ela nos mostra que quando nós confiamos na promessa de Deus, especialmente quando nós confiamos nas promessas de Deus relacionadas a Jesus e a sua obra, nós podemos ter certeza de que a morte foi vencida, de que as bênçãos de Deus não são para 70, 80, 90 anos, mas as bênçãos de Deus para nós são para todos sempre, são eternas. São eternas. Por isso, queridos irmãos, a Páscoa, ela é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de esperança. Já foi no Antigo Testamento e passou a ser ainda mais uma mensagem de esperança no Novo Testamento. Porque a Páscoa nos mostra, queridos irmãos, que Deus não virou as costas para nós, que Deus não nos desamparou na nossa ruína, na nossa situação de desgraça e de perdição. Mas Deus veio e agiu e conquistou a vitória sobre os nossos maiores inimigos, sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Porque a ressurreição de Jesus, ela é a garantia de que a obra de Jesus em nosso favor foi válida. A justiça de Deus foi satisfeita quando Jesus deu a sua vida na cruz. E a ressurreição de Jesus, diz o apóstolo Paulo, é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Por isso, se um dia alguém perguntar para mim ou para você, por que é que vocês têm esperança de que irão ressuscitar? A resposta é bem simples, porque o nosso amado Salvador Jesus morreu e ressuscitou. E Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 20, que a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Ele diz que Cristo é as primícias, foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E aí ele acrescenta, depois nós, os que somos de Cristo, na sua vinda, seremos ressuscitados e viveremos eternamente. Por isso, queridos irmãos, nós podemos sim, mesmo em meio a essa situação caótica que nós estamos vivendo, não sabemos o que vai acontecer conosco, com a nossa saúde, com a nossa vida, não sabemos o que vai acontecer com as pessoas que nós amamos, não sabemos como é que vai ser a situação financeira nossa, da nossa família, da nossa igreja, do nosso país, do mundo. Mas nós sabemos que nós temos um Deus vivo, um Deus que em Cristo morreu por nós, ressuscitou e está conosco. Prometeu estar conosco e está conosco. E também está ocupando o trono, o mais nobre, o mais grandioso trono, que é o trono celeste. E Jesus, que morreu e ressuscitou, subiu aos céus e disse, vou para junto do Pai preparar-vos um lugar. E ele também disse que seria o nosso intercessor, o nosso mediador junto ao Pai. Tanto que João, na sua epístola, escreve dizendo, filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse advogado é justamente o Filho de Deus, que se fez um de nós, que veio ao mundo, conquistou o perdão e a salvação, morrendo na cruz em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, quando Maria Madalena vai ao sepulcro, naquele primeiro dia da semana, bem cedo, e encontra o sepulcro aberto, percebe que a grande pedra que havia sido colocada diante do túmulo estava revolvida, havia sido removida, havia sido tirada. Esta é a prova da vitória. O túmulo vazio, que depois foi testemunhado por Pedro e pelos demais apóstolos, que viram lá o túmulo vazio, viram os lençóis sobre os quais Jesus havia sido deitado. O túmulo vazio é o símbolo da vitória de Deus em nosso favor. E essa vitória de Deus, ela pode ser comemorada, ela deve ser comemorada, ela deve ser celebrada em todos os momentos da nossa vida. Nesse período de pandemia, nesse período difícil, quando tiver terminado a pandemia,
E até mesmo quando chegar o nosso momento derradeiro, quando chegar o momento da nossa morte, ou quando a morte chegar para alguém muito próximo de nós, alguém da nossa família, essa mensagem da Páscoa é real. Essa mensagem da Páscoa pode e deve nos dar esperança, porque a mensagem da Páscoa nos dá uma perspectiva de vida nova, diferente, que não é só para o aqui e agora, não é só para essa existência na qual nós vivemos, mas é uma perspectiva que vai além do túmulo, que vai além do cemitério, que vai além da morte física, que vai à eternidade adentro. A Páscoa é a garantia de que em Cristo nós temos perdão e vida eterna. Por isso, nada que aconteça conosco aqui neste mundo, nada pode nos ameaçar. Nada pode tirar a nossa esperança, nada pode tirar a nossa alegria. Podemos confiar de que Deus está conosco, Ele venceu os nossos inimigos. Ele caminha conosco, apesar das dificuldades e problemas que enfrentamos. Ele não promete nos livrar das dificuldades aqui, mas Ele promete estar conosco. E assim como cumpriu a promessa no Antigo Testamento, a promessa é: quem crer e for batizado será salvo. Sobre nós que cremos e somos batizados, a morte eterna não tem mais nenhum poder. Porque Ele vive, Cristo vive, nós também viveremos. Esta, queridos irmãos, é a mensagem da Páscoa. Por isso, assim como eu comecei esta mensagem, quero concluir desejando para você, para sua família, uma feliz e abençoada Páscoa. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Que mensagem especial, que mensagem consoladora nos trouxe nosso presidente, pastor Geraldo. Que Deus possa continuar realmente a abençoar as nossas vidas e que esta mensagem pela qual o Espírito Santo trabalha no nosso coração possa nos edificar verdadeiramente na esperança de uma vida eterna com o Senhor. Certamente isso nos traz muitos motivos de gratidão. E nesse momento nós vamos louvar a Deus e durante o louvar nós teremos ao lado 2 códigos de barra, 2 códigos QR Code para quem desejar, tocado pelo Espírito Santo, fazer uma oferta de gratidão, um com transferência via Pix e o outro para transferência bancária, onde você pode agendar o melhor dia útil para a sua oferta. Que Deus possa nos abençoar. Então, louvamos ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como ar.
teu amor. As asas do Espírito contigo voarei, no poder do teu amor. Te convido a se juntar a mim em oração neste momento. Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos por este momento de culto, de louvor, de adoração. Te agradecemos a Deus pela obra de Cristo por nós. Te agradecemos a Deus porque a ressurreição de Jesus nos traz a esperança de uma vida eterna. Por isso, ó Deus, console aos enlutados, nesta certeza de que todos nós, por meio da fé em Jesus, também ressuscitaremos. Traga também esperança aos que estão enfermos, seja pelo Covid-19, seja por outras enfermidades. Console, abençoe o tratamento, oriente os médicos para que possam realizar o melhor tratamento. Mas colocamos também toda a nossa vida em tuas mãos, na certeza de que tu traz para nós o que for melhor na vida de cada um. Pedimos a Deus tua orientação e tua sabedoria para sabermos viver, para sabermos testemunhar a nossa fé a todas as pessoas. Que este culto possa alcançar muitas pessoas, aquecendo seus corações através da tua palavra. Que a nossa igreja, que em breve poderá retornar aos cultos presenciais, que cada um de nós possa voltar cheio de alegria, cheio de esperança, por poder cultuar a ti em tua casa, por poder celebrar a Santa Ceia, por poder cultuar e adorar, louvar todos juntos, por poder rever os irmãos na fé. E como temos sentido saudade e falta desses encontros e destes cultos presenciais. Abençoe a Deus para que possamos o mais breve possível retornar. Te agradecemos a Deus também porque mesmo em meio a todas as dificuldades trazidas junto com o Covid-19, tu tens abençoado esta igreja. Temos alcançado muitas pessoas com a mensagem da salvação. As ofertas têm sido trazidas também à tua igreja, onde tem sido um benefício a propagar o teu evangelho. Estamos já na fase final da reforma da nossa igreja para que em breve possamos receber a todos com muita alegria e em um ambiente muito agradável, maravilhoso e propício à tua adoração. Abençoe, Senhor, a cada um. Abençoe a nossa família, que tenhamos um culto, um domingo de Páscoa realmente feliz na presença de Jesus. Tudo mais, Senhor, levamos a Ti através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Que dia maravilhoso, que dia especial este domingo de Páscoa. Desejo que você e toda a sua família tenham uma feliz e abençoada Páscoa. Após o nosso culto encerrar, em alguns instantes teremos também a nossa Escola Bíblica Dominical de Páscoa. Então, mantenha-se aí, mantenha a sua família, especialmente as suas crianças por perto, que já já vamos ter também um momento de edificação da fé de todas as nossas crianças. Que Deus possa nos abençoar. Esta semana seguimos com as atividades normalmente, tá? Teremos nossos devocionais de manhã, nosso grupo de oração de 7 às 7h30, horário de Manaus, 8 a 8h30, horário de Brasília normalmente. Quinta-feira teremos o nosso estudo bíblico também.
E essa semana nós vamos ter uma grande oportunidade, a convite do nosso irmão Wellington. Nós vamos levar uma mensagem, uma devoção, num momento devocional lá no quartel. Então nós vamos levar a palavra de Deus aos militares também em Manaus na terça-feira. Que Deus possa também já abençoar esta nossa participação e através da palavra a levarmos também edifique a todos que lá estiverem. Peço que vocês incluam também essa oportunidade em suas orações para que seja um momento realmente maravilhoso. Tá bom? Vamos encerrar com o hino final. Que Deus abençoe a cada um de vocês e uma feliz Páscoa. Tchau, tchau. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o brilho do seu rosto resplandeça em ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. E te dê paz, e te dê paz. Assim será tua bênção e o teu descanso no Senhor. Assim será tua bênção